27 em diante. Quantos digam amém? Amém. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Deus seja louvado o seu nome. Que a tua palavra seja proclamada esta noite e que as verdades sagradas reacendam-se dentro de nós. E que a luz da tua palavra alcance nossa consciência e gere em nós temor e tremor, santidade e reverência piedosa em tua presença, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Podeis sentar. Meus queridos irmãos e meus amigos, a carta aos Hebreus é uma carta escrita para os judeus convertidos ao Evangelho, que estavam agora em dispersão em todo o mundo. E dado as muitas perseguições, o escritor de Hebreus escreve esta carta aos judeus convertidos ao Evangelho, que mediante os sofrimentos e perseguições estavam tentados a voltar à religião judaica. E para que eles não viessem regredir e voltar aos antigos rudimentos da lei mosaica, o escritor de Hebreus vem falar da superioridade de Cristo e do seu Evangelho sobre todos os rudimentos da religião judaica. O escritor de Hebreus vem falar da superioridade de Cristo. Por exemplo, Cristo é superior aos sacerdotes, porque Ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é superior, o escritor de Hebreus vai dizer que Cristo é superior aos anjos, porque a nenhum dos anjos ele disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Mas a respeito do filho ele diz: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Assenta-te à minha direita, até que ponha todos os teus inimigos por escadeira dos teus pés. Cristo é superior também ao tabernáculo, que feito de figuras de coisas terrenas, era móvel, era destrutivo e destruível, e foi destruído. Mas o tabernáculo que é Cristo, ele é permanente, ele é indestrutível, ele é inamovível. Ele vai falar também da superioridade do sangue de Jesus, quando ele diz que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de novilhos, de touros, de bodes e de ovelhas, e fala mais alto do que o sangue do próprio Abel. Ele também vai falar que a superioridade do monte de Jesus é maior do que a do monte de Moisés, quando em Hebreus 12 ele diz: vocês agora não estão mais no Sinai, mas vocês saíram do Sinai e agora vocês vieram para Sião, para incontável hoste de anjos e de santos que adoram aquele que uma vez por toda ofereceu um sacrifício perfeito para sempre. Mas agora o escritor de Hebreus, ele também diz que a resposta que Cristo dá aos mistérios da existência, aos mistérios da vida, é maior do que todas as respostas de todas as religiões juntas. É por isso que não somente Romanos, mas Hebreus também tentaram colocá-lo como o quinto evangelho, porque ele dá resposta não somente às coisas relacionadas a esta vida, mas ele diz, indo mais além do que os evangelhos, o que é que Jesus está fazendo dia após dia, dia após dia. E ele traz então a lume um dos maiores mistérios de toda a existência humana, que é o mistério da vida após a morte. Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem
4 verdades fundamentais do cristianismo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele traz os 4 pilares essenciais da fé cristã, do Evangelho de Jesus Cristo. E é sobre esses 4 pilares essenciais do cristianismo que eu desejo falar esta noite, com a ajuda de Deus e o Espírito Santo, para o coração de todos aqueles que desejam de fato um compromisso real, profundo, fecundo, frutífero, marcante e verdadeiro com Jesus de Nazaré, o Senhor da aliança eterna. A primeira verdade desse texto que nós lemos é a verdade inconfundível de que aos homens está ordenado morrer. Você pode dizer comigo? Deus ordenou a morte. A primeira verdade fundamental do cristianismo é a morte. A morte é o rei dos terrores, é o espantalho das nações. A morte é um pasmo, a morte é um terror, a morte é um susto. Em alguns lugares ela aparece na silhueta de uma caveira. Todos haverão de morrer, com exceção dos que forem arrebatados ao som da última trombeta. Morre o rico, morre o pobre, morre o feio, morre o bonito, morre o sábio e morre o ignorante. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte, ela não tem em si a palavra final. O texto diz que foi Deus quem ordenou. Foi Deus quem comissionou a morte de engraçar, de manchar, de espantar a sorte humana, como consequência à desobediência dos nossos pais no Éden. A morte entrou no mundo dos homens, e com a lei ela se fortaleceu, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Muitas religiões querem fugir da realidade da morte. Por exemplo, o mundo pagão diz o seguinte: o mundo é controlado pelo acaso, o mundo é controlado pelo destino, pela sorte, pelo azar. E eles dizem, tudo se repete, a vida é cíclica, o homem vai e morre e volta de novo, é cíclico, a história se repete, é o que diz o mundo pagão. O existencialismo ateu diz o seguinte: comamos, bebamos, nos divirtamos, vamos buscar o prazer, porque amanhã morreremos. E diz o mundo materialista: a morte é o fim. Morreu, acabou-se. Morreu, não tem mais jeito. O espiritismo, com suas muitas vertentes, acreditam na transmigração da alma. O que é que pensam essas correntes espíritas? Que o ser humano morre e que a alma se aperfeiçoa e faz uma transmigração, podendo voltar como uma planta, como uma rosa, como um burro, um jacaré, um jumento, um cavalo, uma zebra. E outros, como o Espiritismo, segundo Allan Kardec, diz que o homem reencarna muitas vezes para purgar os seus pecados através da lei do karma, e chega a morrer e ressurgir cerca de 800 vezes, passando pela lei do karma, entrando em estado de nirvana, mora 1000 anos no céu e desce à terra, tornando-se um Mahatma. É o que diz o Espiritismo. Mas o interessante dessas religiões é que elas nunca apontam para um fim, sempre repetindo, e voltando, e vindo de novo, e voltando, e se repetindo. Todavia, o Evangelho revela
que a história tem um autor, e que este autor tem começo, tem meio, e ele tem o fim também, e que é ele quem tem as chaves da morte e do inferno, e que o homem nasce somente uma vez, que o homem vive somente uma vez, que é somente uma vida que o homem tem como oportunidade. Você só vive uma vez, e Deus ordenou que você também só vai morrer uma vez. Deus ordenou isso, Deus determinou isso, Deus decretou isso, e isso põe fim à realidade deste mundo. Ou seja, preste muita atenção, só existe esta vida, você não terá outra, só existe esta oportunidade que você tem hoje, não haverá outra, não há retorno, não há segunda chance, não há um segundo escape. A Igreja Católica Romana irresponsavelmente prega uma mentira descarada aos seus seguidores, dizendo que há uma espécie de purgatório, onde depois da morte existe uma forma de purgar pecados. Isso é uma mentira descarada do inferno, porque segundo a Bíblia Sagrada, só existe uma maneira do homem ter os seus pecados perdoados, é através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Só há uma vida, e só há uma morte. Isso revela uma coisa para nós: a urgência dos dias, a responsabilidade que pesa sobre você é grande. Você não está aqui para comer, para trabalhar, trabalhar para comer, comer para trabalhar, trabalhar para comer, trabalhar para comer, comer para trabalhar. Não! O homem está aqui num teste, e aproveite a viagem, porque só há uma vez. Por isso, meus irmãos, a coisa mais importante não é ser rico, a coisa mais importante não é ser poderoso, a coisa mais importante não é ser famoso, a coisa mais importante não é ser bonito, a coisa mais importante nesta vida é estar preparado para a morte. Olhe para você, não e dê um sorriso lindo para ele, e diga para ele, desculpe lhe dizer, você vai morrer. Você vai morrer. E tem uma história no meio dos evangelhos que diz assim: crente não morre, crente morre sim. Mas pastor, crente morre, não, crente passa para o Senhor. Não, você passa para o Senhor quando aceita Jesus. A Bíblia diz: é morto meu servo Moisés, crente morre. A diferença é que o crente crê que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Glória a Deus. E a maior prova de que a morte não é o fim é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, mas ao terceiro dia ele venceu os milhões gelados da morte, e o mundo encheu-se de flores, e ele está sentado à direita de Deus, onde intercede por nós, e usa esse pregador para dizer: é vida ou morte, é bênção ou maldição, é hoje ou talvez nunca mais. Primeira verdade: ao homem está ordenado morrer uma só vez. E eu vou dizer mais: é mentira dos espíritas, que dizem que quando a pessoa morre, fica vagando. O espírito fica vagando, e aí aparece no centro espíritas para falar com aqueles médiuns. Na cidade de Uberaba, um tempo atrás, tinha um senhor combalido em dias, que ficou conhecido pela arte da psicografia. O nome dele era Chico Xavier. E as pessoas alugavam ônibus, iam até lá,
E o demônio se manifestava e falava até com a voz da vovozinha, e a pessoa acreditava, porque cai mesmo. Mas tem uma coisa que o demônio não vai pegar: ele não vai pegar quem é lavado e redimido pelo sangue de Jesus, porque crente não invoca nem fala com demônios. Ele tem um Deus vivo para invocar. Deus abomina quem invoca mortos. E sabe por que Deus abomina? Porque quem morre não volta. Está na Bíblia que morrendo o corpo volta ao pó e o espírito vai ter que ficar cara a cara com o Criador dos céus e também da terra. O homem, portanto, morre uma só vez. E daí vem a segunda verdade fundamental do cristianismo. Vindo em seguida o juízo. O homem, olhe para cá, morre uma só vez. Pastor, e aquele espírito que aparece no centro espírita, quem é? Diabo. Capeta se fazendo. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Se ele é pai da mentira é porque ele sabe mentir. Eu quero ver eu entrar no centro espírita e eu não desmascarar esses demônios sem vergonha, que fica nas novelas te fazendo chorar. Tu assistindo novela e chorando de emoção com o espírito de uma pessoa que morreu. Volta da cena de novela e os crentes ficam chorando. Crente que se emociona com gosto. Do outro lado da vida, do outro lado da vida, meu irmão, só tem duas coisas: céu ou inferno. Negócio de que o sujeito fica vagando. Não, o padre diz que eu vou para o purgatório, e lá no purgatório isso é uma mentira, irmão. Não sei como é que ele não tem vergonha de dizer um negócio desse. Não tem uma vez na Bíblia essa palavra chamada purgatório. Purgatório é um cachorro cheio de pulga. Morre uma só vez. E depois disso vem purgatório, vem reencarnação, vem o espírito vagando. Mas tem outros aí que são cristãos. Chama-se Adventista do sétimo dia. E o que tem de crente caindo na seita de sétimo dia não está no gibi. Sétimo dia diz o seguinte: o crente morre, aí ele fica dormindo. E dorme até o fim dos séculos. É um sono da pílula. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Mas Salomão disse: Salomão não sabe de nada, rapaz. A luz que Abraão tinha era um nível. A luz que Davi recebeu foi um nível. A luz que Isaías recebeu foi outro nível. Mas a luz plena quem traz é Jesus. Então a autoridade para falar do que acontece depois da morte não é Salomão, não é Davi, não é Moisés, é Jesus. E o que foi que Jesus disse? Hoje mesmo. Glória a Deus.
estará comigo no paraíso. Paulo disse: tenho vontade de partir, porque partir é estar com Cristo. O que é muito melhor. Se fosse só dormir, tem umas pessoas que dizem: a coisa que eu mais prefiro de fazer dormir. Eu não sei como é que a pessoa gosta de dormir se não está vendo nada. Mas Paulo disse: partir é estar com Cristo. O que é muito melhor. Estevão estava adormecendo, morrendo. Ele olhou e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus em pé. Quando a Bíblia diz que a morte, e Paulo retrata os que dormem, é porque a morte, quando você olha para uma pessoa morta, ela parece que está o quê? Dormindo. Mas acordar onde? A Bíblia diz que os crentes vão para o seio de... O que é que acontece no seio? Seio é um lugar de intimidade. Sim ou não? Seio é intimidade. Se eu vou para o seio de Abraão, é porque eu vou para a intimidade. É lugar de alimento, consolo, conforto e segurança. Quando uma pessoa crente morre, ela não vai para o céu. Ela vai para uma antessala do céu, que a Bíblia chama de paraíso. É onde as almas dos espíritos que foram salvos estão agora. No paraíso se ouve vozes. No paraíso se fala, se louva, se canta. João em Apocalipse 5 disse: eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, e eles clamavam de dia e de noite. Se estava clamando, estava acordado. Mas eles defendem o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não tem luz para falar disso. Quem tem luz para falar disso é Jesus. A Bíblia diz que Jesus desceu aos espíritos em prisões, e a Bíblia diz que chegando lá, ele pregou aos espíritos em prisões. Ou os espíritos estavam tudo dormindo. Quem prega para a gente dormir não é eu aqui, mas Jesus não. A gente revirando os olhos hoje. Se Jesus pregou aos espíritos depois que morreram, é porque eles estavam acordados. E a Bíblia diz que ele abriu a prisão dos presos e levou para cima o paraíso. Levou Abraão, levou Davi, todos os santos que antigamente estavam aguardando a manifestação do Cristo, porque ninguém poderia de fato receber a plena salvação sem antes vir o Cristo. Eles aguardavam embaixo, era um paraíso provisório, e era tão provisório que a Bíblia diz em Lucas 16 que quem estava no Hades conseguia ver quem estava no paraíso, e quem estava no paraíso conseguia ver quem estava no Hades. E em Lucas 16 diz que havia um rico e Lázaro, e o rico se vestia de púrpura e de escarlate e de finos trajes. Era um homem poderoso da sociedade aristocrática dos seus dias, mas não dava uma bala um cego, não estendia a mão para ninguém, e todos os dias na esquina de sua casa estava um mendigo miserável leproso chamado Lázaro, e o mendigo passava por ele e não lhe dava nada.
Mas morreu o rico e morreu o pobre, porque a morte, ela estabelece a sentença sobre todos, e dinheiro não consegue impedi-la de chegar. E quando o rico morre, vem o deputado, vem o prefeito, vem o vereador da cidade, vem a sociedade aristocrática, cada um com um carro mais bonito, uma roupa mais bonita, um luto mais bonito, e leva para o cemitério com as grandes autoridades, carro dos bombeiros, bate palma, o soldado dá um tiro para cima, mas Lázaro morre e não vai ninguém. Escute uma verdade: ninguém salvo entra sozinho na vida pós-morte. Você ouviu o que eu disse? Ouviu? Não, eu vou repetir. Nenhum salvo entra na vida pós-morte sozinho. Pode ser que não tenha ninguém para carregar o seu caixão, mas eu garanto uma coisa: você vai entrar no paraíso escoltado por anjos. Lázaro morreu, quem é que vem? Os anjos vieram. E aí a mendigância muda. Quem é o mendigo? Olha o mendigo, por favor, um pingo d'água, pelo amor de Deus, uma gota d'água, pelo amor de Deus. Na vida o mendigo era Lázaro, um arrozinho, pelo amor de Deus, um feijãozinho, pelo amor de Deus. O rico passava e dizia: nem te ligo. Mas o rico morre e agora o mendigo é ele. Por favor, uma gotinha d'água para me refrescar, porque eu estou aqui nessa chama. Quando a pessoa morre, segue-se o juízo. Seu corpo vai para o pó, mas o sopro de vida, nossa alma, nosso espírito, segue o juízo. Escute essa palavra. Sua vida depende disso. Sua existência eterna depende disso. Pastor, o que é que acontece quando uma pessoa morre? Morreu, fechou os olhos aqui, ela acorda lá, e imediatamente ela vai ficar de frente ao Criador, ao Todo-Poderoso. E ela vai ser julgada por aquilo que ela fez nesta vida. E olha, não tem para onde correr, não tem para onde escapar, não tem ninguém capaz de se autodefender diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo. No Salmo 139, Davi disse: para onde fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subir ao céu, tu estás lá. Se descer às profundezas das águas ou do abismo, tu estarás lá. Se eu for para a luz ou para a escuridão, até a escuridão será dia, porque as trevas e a luz são perante ti a mesma coisa. Se eu pegar uma viagem junto aos primeiros brilhos da alvorada, que saem mais da velocidade da luz, ainda assim haverá de me encontrar a tua mão. Tu me sondas e conheces. A palavra ainda não me chegou à boca, e tu já sabe muito bem. Para onde eu escaparei da tua presença? O profeta Obadias disse: ainda que o homem se eleve como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, diz o Senhor, ali o encontrará na minha mão. Quem escapará do Deus vivo? Morreu, meu amigo.
Você vai para o juízo. Diga para o seu irmão: morreu não acaba. Ou você quer arriscar? Boa sorte. Doido, maluco. Foi o que Jesus disse com o homem, que depois de trabalhar e juntar dinheiro no celeiro, construiu outros celeiros maior, e ainda juntou mais dinheiro e disse: agora eu vou para a beira da praia, vou armar minha rede, comer peixe frito toda manhã com camarão de tarde e água de coco o dia todo na veia. Aí uma voz gritou: não! Essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu juntou, para quem será? Porque o que dará o homem em resgate de sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quem é que pede a alma? É Deus. A qualquer momento Ele pode olhar para um de nós e dizer: atenção, morte, traga fulano agora aqui. Oh, como é séria essas coisas. Se Deus mandar a morte pegar qualquer um agora, ela pega e traz. Ele diz: eu quero falar com a alma desse homem, traga aqui, e vai para o juízo. Isso é sério. Vem para perto de Jesus Cristo. Vem para perto de Jesus Cristo. Eu queria dizer a você outra coisa, mas não é outra coisa. Morreu, vem o juízo. Haverá sim uma prestação de contas, meu amigo. Você vive do jeito que você quiser. Salomão diz isso, e ele está certo. Jovem, viva do jeito que você quiser. Beba, se prostitua, deseje, cobice, pratique lascívia, faça tudo. Mas fica tu sabendo que Deus trará conta de tudo que você fez por meio do corpo. Ou seja, tem gente que pensa que vai dormir até o final dos tempos. Vai nessa. Morreu, Deus executa o juízo, prestação de contas. E só tem duas coisas após a morte: ou você vai ser perdoado, justificado, ou você receberá a condenação eterna e estará condenado por todas as eras intermináveis da eternidade. Quando a pessoa morre e ela vai a Deus e chega lá, ela pode apresentar boa obra, filantropia, obra de caridade. Deus ainda assim não aceita. E o que é que acontece com uma pessoa perdida? Irmãos, escuta. Quando uma pessoa perdida chega diante de Deus, Deus a julga, e ela é levada imediatamente para tormentos, flagelos, dores e profunda solidão e abandono de Deus. Viu, rapaz? Só que as dores e os tormentos são incompletos, não são totais, assim como o gozo e a alegria eterna do salvo também é incompleto. Por quê? Porque falta
a respectiva ressurreição dos corpos. Haverá duas ressurreições, a primeira e a segunda. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que é quando vai haver um barulho no céu, um alarido, um barulho do céu, um barulho do céu. E um anjo vai pegar uma trombeta muito grande e vai tocar, e quem estiver vivo vai ouvir o barulho da trombeta e vai ser arrebatado, e os mortos ressuscitarão. Mas os corpos dos perdidos continuam lá. E 1000 anos depois, com o fim do milênio, é que haverá a segunda ressurreição, onde Satanás, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Ah, pastor, não diga isso. Todos os caminhos levam a Deus. Leva, meu filho, leva. A Deus leva. Porque um dia todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os caminhos levam a Deus, porque um dia todos terão que prestar conta. Agora a salvação só tem um caminho e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a verdadeira luz. Eu não consigo entender como é que uma pessoa sabe disso que eu estou falando agora e ela prefere o pecado, e ela prefere o carnaval, e ela prefere uma religião que pode beber, encher a cara, se entupir de pica, trair a esposa, adulterar, cobiçar a mulher dos outros. E vai lá na quarta-feira, bota uma cinza na testa e acha que está tudo bem. Escute, você não é salvo, meu irmão, porque você simplesmente levantou a mão ou está dentro de uma igreja. É necessário que haja praticidade daquilo que a Bíblia fala. Você precisa viver com a sua vida. Porque coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Como escapar do juízo? Como escapar do juízo? Quem quer escapar do juízo aqui? Eu? Tem gente que não quer, não. Eu tenho orado todos os dias. Deus, me salva. Salva minha esposa. Salva meus filhos. Me salva. Todos os dias eu faço essa oração. Porque tem gente que ouve isso aqui, entra de um lado e sai do outro. Mas um dia você vai ter que prestar contas na presença de Deus. E você vai lembrar desse pregadorzinho gordinho que está aqui. Em vez de estar te alegrando com mentira, com bênção dessa vida, está pregando a verdade eterna de Deus. Que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso, não fica um tempo dormindo para depois, não. Depois disso vem o juízo. Mas como escapar disso? Ele diz assim: está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso o juízo. Perceba aqui que não há rodeio, que não há multifacetas. Você vai perceber isso na carta aos Hebreus. Isso é fantástico. Todas as vezes que vai falar da religião judaica, diz: oferecendo bezerro, touro, cabrito. Muitas vezes entrava e oferecia, muitas vezes o sangue. Todo ano tinha que vir, repetir, 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 repetir e repetir. Mas quando fala da verdade do Evangelho, não há repetição. É
só uma vez que morre. Só é uma vez que tem o juízo, não tem outra oportunidade. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você, meu amigo, para tirar esse pasmo e esse peso que está sobre você. É que assim também, como há uma só vida, uma só morte, e depois disso vem o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Como é que eu escapo do juízo? Por você mesmo, quer escapar? Por você mesmo, quer escapar? Eu vou lhe dizer como é que você escapa. Seja perfeito e guarde toda a lei de Deus. Olha. Amém? Amém. Boa sorte. Vá com Deus. A pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu fui bom demais dos 10 mandamentos, porque dos 10 eu só estou falhando em um. E sabe o que a Bíblia diz? Que se falhar em um, quebra ela toda. E quem quiser ser julgado por obras da lei, pela lei será julgado, a Bíblia diz. E maldito aquele que não for achado cumpridor das obras do livro dessa lei. Que quem pela lei vive, pela lei será julgado. Vai aí guardando seu sábado, sua sabatina. E de todos que tentaram guardar, nenhum conseguiu cumpri-la. Até que Deus, sendo rico em misericórdia, sendo rico em perdoar, Ele enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Jesus veio a este mundo. E Ele veio como advogado. E como advogado, Ele fez algo impensável. Ele olhou para o réu, ou para os réus, e disse: quem vai ser o réu sou eu. Porque Romanos 3 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Mas aí Cristo vem e se oferece como réu para nos salvar. E sabe o que é que acontece? Deus pega todo o castigo, Deus pega toda a ira, toda a justiça contra o pecado, e Ele derrama na cabeça de seu Filho Jesus Cristo. E seu Filho leva nossos pecados, e o Pai pega a ira e açoita nele o castigo que todos nós deveríamos receber. Jesus recebeu sobre si dores inimagináveis, porque a ira de Deus caiu sobre ele. O juízo de Deus contra o pecado veio a ele. Como diziam os puritanos, o inferno veio à cruz. E na cruz, Cristo recebeu a punição pelos nossos pecados, para que, oferecendo uma única vez, um único sacrifício, o escritor diz, para que Ele possa tirar o pecado de todos. Amém? Pecado de muitos, não é de todos. Sabe por quê? Se eu disser assim: Cristo morreu para tirar o pecado de todo mundo aqui, não tem nada. Eu quero dizer uma coisa chocante, não fique com raiva de mim, mas aqui nem todo mundo vai para o céu. Será que é mentira o que eu estou dizendo?
Aqui hoje tem gente que está me ouvindo, mas não crê. Tem gente que está me ouvindo, mas despreza o que eu estou falando. Dá sono. Não tem prazer. O Espírito de Deus não trabalha dentro dela. Ela não está pensando no que eu estou falando, não. Ela não está refletindo. Quando eu estou escutando alguém, é ouvido, e ao mesmo tempo que eu ouço a voz do pregador, eu estou ouvindo centenas de vozes do mesmo Espírito do Senhor, falando muitas coisas dentro de mim, dilatando minhas percepções, fazendo dentro de mim gerar-se temor, respeito, piedade, desejo de ser mais de Cristo e de estar escondido nele quando a ira vier. Muitos não creem. Outros não querem. Outros não acreditam. Outros acham que Deus é amor. Mas ninguém falou mais sobre o inferno do que Jesus. A pessoa que mais falou sobre o inferno foi Cristo. E o pregador que não prega sobre isso, ele será culpado diante de Deus. E hoje eu estou livre do sangue de vocês. Cristo ofereceu-se uma só vez. E sabe o que a Bíblia diz? É simples: quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só há uma saída: Cristo. Só há um escape: Cristo. Só há um refrigério: Cristo. Só há um caminho: Cristo. Só há uma porta: Cristo. Só há um Salvador: Cristo. Só há um Rei: Cristo. Só há uma salvação: Cristo. Eu fiquei feliz hoje com o que li do Padre Fábio de Mello. Vocês viram o que ele escreveu? Ele escreveu hoje: Maria não salva. Gente inteligente, doutor, médicos, advogados. E como é que pode achar que uma criatura boa chamada Maria pode salvar alguém? Esses dias, se não me engano, foi na África. O Padre Francisco disse: eu trago dentro da minha bolsa duas coisas. A primeira é um terço para rezar, e a segunda é este livro aqui, da derrota de Deus, do fracasso de Deus. Porque para eles acham que a morte de Jesus foi um fracasso. E aí é que eles estão redondamente enganados. Aquele que morreu, Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos, e ele assentou-se à destra de Deus nas alturas, e ele é o único que pode te salvar. Aleluia! Quem pode glorificar, glorifique a Deus. E a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para eles. Jesus disse: aquele que crê em mim não entrará mais em juízo. Quando o crente morre, já passa direto a Deus. Diz: isso aqui não precisa mais jogar lá, está julgado. E ele foi julgado aonde, Senhor? Ele foi julgado em um tribunal chamado Calvário. Quando o sangue do meu filho caía, ele foi julgado, justificado e foi comprado. Glorifique a Deus agora, até o diabo desmaiar. Pode glorificar, porque o
Wendoroa, Suricandalaias,